Mas eu estava falando sobre a série que o pastor Fragali está fazendo, sobre responder essa pergunta simples que, cara, todo mundo aqui, alguma vez na vida, precisa responder isso. Quem é Jesus? Não é verdade? Eu não vou continuar a série, de maneira nenhuma, vou tocar nisso. O pastor Fragali vai vir aqui semana que vem e vai continuar a série pra gente, tintim por tintim. Você pode ficar tranquilo que a gente está combinado disso. Mas sabe o que eu amo na Nova? E eu amo estar aqui domingo e fazer parte disso aqui, porque são palavras... Porque essa semana perguntaram isso para mim no trabalho. O que falam lá na igreja? E é muito fácil responder. Falam de Jesus. Quando te perguntarem sobre isso, sobre a Nova, cara, aquela galera ali só fala de Jesus. Se você quiser ouvir falar sobre Jesus, você vai lá no domingo de manhã, domingo à noite, você pode ir lá que a galera vai falar sobre Jesus. Então, eu gosto disso, porque torna as coisas um pouco mais simples. A pessoa de Jesus é simples, amém? O nosso Deus, ele se revelou na pessoa de Jesus. E quando a gente vem aqui, no fim, a gente está falando sobre Jesus, a gente está aprendendo um pouco mais sobre Jesus. E hoje não vai ser diferente. Você está comigo? Eu vou me propor aqui a falar sobre o tema o sobrenatural no dia a dia. É sobre o que a gente vai falar. Sobre como a gente traz um Deus sobrenatural que criou, cara, os céus e a terra e como que Ele se propõe a viver no nosso dia a dia. Amém? E às vezes a gente tem a tendência a falar, não, eu vou ouvir Deus. Então tem que fechar o quarto, né? Até porque foi uma direção de Jesus, mas, cara, tem que estar nas quatro paredes com aquela música lá uma vez. Nossa, aquela música que estava tocando, uma vez que eu coloquei, eu ouço Jesus ali. Eu também ouço, mas tem outros lugares que Jesus fala também. Você está comigo? E ele continua falando no seu dia a dia. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Você está comigo? Então, Salmos capítulo 23. Salmos número 23. A gente vai ler esse salmo super conhecido. Tenho certeza de todos vocês. E eu tenho certeza que isso vai abençoar a sua semana. Você vai acordar amanhã e falar assim, cara, Jesus está aqui no meu dia a dia. Vamos lá? Salmos capítulo 23. Diz assim, o salmista Davi falando. O Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Preparas-me um banquete para mim na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente, a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém? Salmista Davi entregando esse presente para a gente. E para complementar, eu queria ir com você lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Vai aparecer aqui. Paulo escrevendo, ele diz assim, olha, agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Amém? Esse grande poder habitando dentro de mim e de você. Vamos orar? Vamos orar um pouco para a gente começar, pode ser? Feche seus olhos. Jesus, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor e pela tua palavra. A gente crê que você está nesse lugar, a gente crê que você vai revelar a tua palavra para a gente, o nosso coração está aberto para ouvir. Se o seu coração, cara, está aberto para ouvir, você pode dizer amém a isso aí? Amém, amém. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi quem aqui já teve alguma experiência
que eu vou chamar de grandiosa com Jesus? Pode levantar a mão. Eu não vou te pedir para falar não, mas poderia. Esteja pronto para falar, inclusive, sobre essa sua experiência. Mas levanta a mão aí. Deixa eu ver. Uma grandiosa. E aí, aonde foi e como foi? Eu tenho essa curiosidade para saber. Eu acho que, de alguma forma, todos nós tivemos. Ou extremamente sobrenatural, ou às vezes muito simples. Não é verdade? E eu lembro de alguns momentos, assim, de que a minha vida foi impactada pela presença de Jesus. E alguns momentos que eu pude falar assim, meu irmão, isso aí que eu vou lá domingo à noite é verdade. Já teve isso alguma vez? Fala, cara, é verdade mesmo. E amém, graças a Deus, porque essas coisas firmam a nossa fé também. Mas, para te contar, né, só para te contextualizar, eu lembro de quando, eu tinha 12 anos. Em que momento isso aconteceu? Foi uma das, não foi duas, foram algumas. Eu consigo lembrar aqui, foi um retiro. Quem já foi para retiro? Vibe Camp. Esse não era Vibe Camp, mas os Vibe Camps são sempre sensacionais. E eu lembro, cara, eu tinha 12 anos de idade e a pregação, o pastor que estava pregando, ele era um missionário e ele estava falando sobre ter ido para lá, acolá. Eu nem lembro mais, óbvio, com 12 anos de idade, eu não lembro exatamente. Mas no momento que ele para tudo e a gente vai orar, e sabe quando você vai sendo preenchido por Jesus ao longo da palavra, ele vem e pergunta assim, e eu já era da igreja, né? Nasci na igreja, e aí ele vem e pergunta assim, pergunta que acabou comigo, foi, você que já entregou seu coração para Jesus, agora você quer entregar a sua vida para Ele? Eu não sei te explicar, mas aquilo ali entrou no meu coração de um jeito que começou a queimar no meu coração. Eu falei, cara, eu estou entendendo o que esse cara está falando. Eu estou entendendo o que Jesus está querendo na minha vida. E aquele dia foi um dia marcante para mim. Né? Eu levantei a mão, eu falei, cara, eu quero te entregar, Jesus. Não só o meu coração, mas toda a minha vida. Uma forma poética, não é verdade? No fim, uma forma poética. E foi beleza, foi um evento. Foi, cara, um momento em que a gente parou. Eu me retirei para ir para esse ambiente, e Jesus estava lá. Mas eu posso te falar também de um outro momento, um mês atrás, que eu estava no carro, e eu tenho certeza que você vai ter exemplos desse também, só estou te dando um contraponto. Eu estava no carro e botei um podcast que me indicaram aqui, o Jorge, não vi ele aqui, me indicou um podcast sobre inteligência artificial. Eu estava ouvindo. E, para te dar um contexto, eu estava, cara, com alguns problemas, assim, para resolver no trabalho, sabe, daqueles cabeludos que você fala, se eu faço isso aqui, impacta em outras 30 coisas. E se eu faço aquilo lá, impacta em outras 35. E aí? Eu tenho que tomar alguma decisão. E fui ouvindo esse podcast, ao longo desse podcast, ele me dava algumas dicas sobre usar a inteligência artificial. Tem a opção de você usar. Quem aqui já usou ChatGPT alguma vez na vida? Pelo amor de Deus, né? Se não usou, use. É bom, é bacana. ChatGPT tem algumas. E aí eu fui ouvindo ele dando algumas dicas assim. E na hora eu falei, caramba, vou usar essas dicas aqui para tentar resolver esse problema. E aí na hora peguei, parei. Obviamente no Bluetooth, né? Pode ficar tranquilo. No Bluetooth, eu dei ali as condições de contorno, usei as dicas que o cara estava falando. E as dicas que ele me deu uma solução que, aparentemente, talvez a melhor, dada todas as condições que eu dei, né? Porque é uma inteligência artificial. Mas sabe, quando eu vi assim, eu falei, se eu tomar essa decisão aqui, será que vai? E não caiu bem. Não caiu tão bem. Talvez seja a melhor decisão, dada todas as lógicas ali. E aí, na hora, enquanto eu estava pensando nisso, o Espírito Santo falou, olha, você tem dentro de você uma paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. Você quer tomar uma decisão dentro de você? Cara, eu estou te guiando
além de toda a lógica, além de todas as condições que você possa imaginar e calcular, eu estou te guiando nisso aí. E eu creio, no fim, que ele tem uma decisão, uma sugestão para que, apesar de ser uma decisão difícil, cara, é uma decisão que vai trazer paz para todo mundo. Você crê nisso? Um momento simples, eu estou te falando de uma, terça-feira à tarde, eu estava no meu carro e eu ouvi o Espírito Santo falar isso, assim comigo. Você já teve essa experiência também? Algo simples que você está vivendo no seu dia a dia e simplesmente, nossa, isso aqui é sobrenatural, mas eu estou no meu dia a dia. E eu creio que o sobrenatural de Deus, ele não é distante. Para a gente viver o sobrenatural de Deus, no fim, a expressão exata de Deus se manifestou entre a gente. O nome dele é Jesus. E ele viveu para mostrar para a gente, viveu as nossas dificuldades, para mostrar para a gente que o sobrenatural, ele pode agir aqui no nosso dia a dia, amém? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Segundo esse salmo que a gente leu, no fim é um salmo, se você parar para ver, o pastor Fragalho, inclusive, falou sobre ele nessas séries, sobre Davi ter escrito ele já velho. Mas para pensar no que Davi está escrevendo, o Senhor, ele é o meu pastor, e nada me faltará. Davi está tendo uma revelação de um momento diário dele, de um momento do dia a dia, de uma terça-feira à tarde. Repete comigo, terça-feira à tarde. O que é uma terça-feira à tarde? É um dia como qualquer, é um dia qualquer. Está acontecendo e você está ali vivendo e ele está falando, cara, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No fim, ele era o pastor das ovelhas do pai dele, e ele está olhando aquelas ovelhas e fala, cara, assim como eu cuido dessas ovelhas, o Senhor cuida de mim também. Assim como eu não deixo faltar nada para essas ovelhas, o Senhor também não deixa nada faltar para mim. No dia a dia dele, simplesmente, talvez amanhã seja um dia de você acordar, olhar para o céu e falar, cara, nossa, o céu está brilhando. Já teve esse dia, parece loucura? Então, nossa, que sol lindo. E é o Espírito Santo agindo em você, e você fala, cara, Deus é lindo demais. Não é todo dia que a gente acorda assim, mas tem dia que acorda, não é não? E como é que a gente faz para a gente trazer isso para o nosso dia a dia? E o apóstolo Paulo, no que a gente leu aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis, seres humanos. Cara, com os seus defeitos, com os seus pontos positivos, que contém esse grande tesouro, o próprio Deus. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. O apóstolo Paulo explicando para a gente sobre como que um tesouro enorme habita dentro da gente. Algo sobrenatural do próprio Deus está habitando no nosso dia a dia. Você está me acompanhando? Que agora eu vou junto contigo ler 4 histórias do apóstolo Paulo. 4 histórias em que a gente vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo na vida dele. E a gente vai aprender algumas coisas. Você está comigo? Pode ser? Vamos lá, são 4 histórias, vão ser rapidinho, não vai demorar. Mas eu tenho certeza que isso vai abençoar a sua vida. A primeira delas fica lá em Atos capítulo 16, versículo 6 a 10. Atos capítulo 16, versículo 6 a 10. Vai aparecer aqui, não precisa abrir, senão a gente vai demorar muito, mas diz assim: em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Calma aí, segura. A gente leu isso mesmo? Isso está na Bíblia? Você leu isso comigo? Em seguida, Paulo e Silas viajaram para a região da Frígia e da Galácia, pois o que aconteceu? O Espírito Santo... Repete comigo esse versículo maravilhoso, igreja. Parece até heresia, mas vai, repete sem medo. O Espírito Santo os impediu de pregar a palavra. Meu Deus! O que está acontecendo, Espírito Santo?
O que está acontecendo? Que tu está impedindo o apóstolo da graça de pregar a palavra de Deus? Aleluia. Como assim? Impossível. Esse Espírito Santo aí está esquisito. É impedir de pregar a palavra de Deus na Ásia. Ele está indo pregar. O que pregadores fazem? Pregam. Ele está indo pregar a palavra de Deus. Mas a Bíblia fala aqui que o Espírito Santo impediu eles de pregar na província da Ásia. Beleza. Vamos continuar, senão a gente fica maluco aqui. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram, repete comigo, tentaram ir para o norte em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. De novo, o Espírito Santo não permitiu eles de irem pregar lá agora na Bitínia. Beleza. Assim, seguiram viagem para a Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, no qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Tá, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. Paulo e a sua equipe missionária, eles estão decidindo para onde que eles vão fazer aquilo que eles foram chamados para fazer. Eles estão tomando essa decisão. Então eles tentam ir pregar a palavra na Ásia. O Espírito Santo, não. Mas calma aí, gente. Espera aí. A gente treinou, a gente está junto aqui, uma equipe maravilhosa, e a gente vai pregar a palavra. O Espírito Santo, não. Mas Paulo, para onde que a gente vai então? A gente iria para a Ásia, mas agora vamos para a Bitínia. Vambora, galera. E Paulo está tomando uma decisão ali, turma, que ele não é uma decisão de vamos lá pregar e vamos voltar rapidinho. Tipo, não é uma decisão dessa, vou lá e já volto. É uma decisão importante, que vai levar talvez meses deles lá naquele lugar. Eles vão ficar meses ou anos pregando naquilo lá. Não tinha avião naquela época. Então ele está decidindo a vida de algumas pessoas, e ele tenta num lugar, depois tenta em outro, e aí o Espírito Santo, ele tem um sonho, uma visão, e de forma clara ele fala: cara, é para cá então. O que eu aprendo sobre isso no nosso dia a dia, para a gente trazer para o nosso dia a dia? A gente não precisa espiritualizar tanto assim o nosso dia a dia. O sobrenatural de Deus acontece naturalmente. Se você está querendo, está precisando tomar alguma decisão, a minha sugestão é: tenta. Não, mas eu tenho que decidir aqui, porque minha vida depende dessa decisão. Meu amigo, quais são as opções? Só não fica parado, você está me entendendo? A palavra que me pega aqui é: eles tentaram. Ali, então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte. Enquanto a gente não tiver uma direção clara de Deus, tenta. Não vou ficar parado, você está me entendendo? Não, o que você está fazendo? Não, estou parado aqui para decidir a faculdade que eu vou fazer. Meu amigo, vai lá, mete a cara. O que está na tua mão para você fazer? Vai lá e arrebenta, meu parceiro. Ah, mas não vai dar certo. Tá bom, Deus está até nisso. Até nisso Deus está. Se não der certo, experiência para você, né? Vamos lá. A gente aprendeu o que com isso? A gente aprendeu que até o Espírito Santo direcionou ele para não ir. Não, aqui você não vai. Tá bom. Vou ficar chorando porque eu tentei e não consegui? Não. O Espírito Santo já está me guiando para outra. Já bateu aqui, não deu. Bateu aqui, não deu. Bateu aqui, deu. Vamos embora. As decisões com Jesus, estou querendo te trazer para uma realidade de, cara, não vamos espiritualizar demais as nossas decisões. Você está me entendendo? As decisões que a gente tem que tomar, às vezes são decisões que você tem que tomar mesmo. Cadê? Não porque Deus vai me dar aqui. Amigo, tudo que você já viveu com Jesus aqui te possibilita e te habilita para você tomar suas decisões na sua vida, hoje em dia. Amém? Você está comigo? Esse é o primeiro ponto que eu quero te trazer. Cara, não espiritualize demais o seu dia a dia. Está aqui, apareceu aí o primeiro ponto para você? Enquanto Deus não falar de forma assertiva,
Você pode se mexer, pô. Se mexe. Vai, vambora. O que tem pra gente fazer? Vamos cair dentro. Amém? Vamos para a segunda história? Segundo ponto é Atos capítulo 18, versículo 1. Olha só, sobre a vida de Paulo aqui ainda. Algum tempo depois, Atos 18, 1. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila. Depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma, Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tenda como eles. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Tá, o que você quis dizer com essa história? Não vi história nenhuma. Sabe um negócio que eu achei legal aqui? Aqui, a gente está falando de Paulo, um apóstolo da graça. Aquele cara já renomado, aquele cara que já impactava a vida de multidões com a palavra do evangelho da graça. Olha só o que acontece com ele. Que ele fala que Paulo foi morar e trabalhar com eles. E o final de semana, só os sábados, ele ia para a sinagoga pregar. A gente está falando do apóstolo da graça, que por um tempo investiu tempo em trabalho, em fabricar tendas, em ganhar dinheiro. E, cara, esse aqui é o momento que eu preciso separar para eu construir o que o propósito de Deus está me chamando. Eu fui chamado por Deus para pregar e para anunciar as boas novas do evangelho, mas esse é um momento que eu vou separar para eu trabalhar. Gente, pelo amor de Deus, apóstolo Paulo tá maluco. Ele é o apóstolo da graça, ele escreveu 70% do Novo Testamento. Ele está perdendo tempo, é isso que ele está fazendo. Ele está perdendo tempo trabalhando, construindo tenda. E não é isso que Paulo se preocupa. O que Paulo pensa ali é: meu amigo, eu vou viver o sobrenatural de Deus no meu dia a dia, no meu trabalho também. O que ele está fazendo é: deixa eu fazer o meu trabalho ser parte do propósito de Deus na minha vida. Deixa eu colocar o meu trabalho, aquilo que eu aprendi a fazer, aquilo que eu de fato ganho dinheiro. Deixa eu fazer isso aqui ser parte do grande propósito de Deus da minha vida. Você está comigo? Você pegou esse ponto? Meu segundo ponto é esse: faça o seu trabalho, o seu estudo. Quem está aí na faculdade? Deixa eu ver. Levanta a mão aí alto, pode levantar. Eu sei que eu virei para cá porque eu imagino que é aqui mesmo, a galera está aqui. E quem é que trabalha aí? Deixa eu ver. Quem é que amanhã vai acordar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã? Vou perguntando, 6, 7 horas da manhã. Tem uma galera? 10 horas. Amém, amém. Essa galera é uma salva de palmas para essa galera, pô. Pelo amor de Deus. 10 horas? Tu queria. Não, pode ser que trabalhe mais tarde também, né? Não tem problema. Não tem problema nenhum. Problema nenhum. Não estou criticando, mas estou falando com você, cara, que amanhã vai acordar às 5 horas da manhã, botar sua melhor roupa, falar assim: meu amigo, eu vou lá vender, eu vou lá negociar, eu vou lá ser líder, gerenciar, cuidar de pessoas, eu vou lá ganhar dinheiro. Faça isso aí do seu dia a dia, fazer parte do seu propósito, meu amigo. Você está comigo? Você está ganhando confiança? Porque é isso que eu quero fazer aqui com o Espírito Santo. Amém? Para você acordar amanhã e falar assim: cara, vou botar minha melhor roupa, segunda-feira, gigante, e vou lá construir o propósito de Deus para minha vida. Mas o propósito de Deus é pregar. Tá bom. Tem tempo para tudo nessa vida. Talvez esteja no momento de trabalhar mesmo e ganhar dinheiro. É ou não é? Amém? Amém, gente. Então Paulo ele faz o trabalho dele fazer parte do propósito. Essa é uma oração que você pode fazer, inclusive. Deus,
Meu trabalho, aquilo que eu sei fazer, faz parte do seu propósito. Entrega para Ele. Amém? Amém. Então vamos para a terceira história, que basicamente a gente vai continuar nesse mesmo texto que a gente está lendo. Vamos para a terceira história agora. Então é isso, Paulo está ali vivendo do trabalho dele por um tempo. Aos sábados ele vai para a sinagoga pregar. Atos capítulo 18, versículo 5, só a continuação. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, olha aí que loucura. Os judeus que Paulo estava pregando chegaram a xingar Paulo, insultaram Paulo. Ele sacudiu o pó da roupa e disse: vocês são responsáveis por sua própria destruição, eu sou inocente, de agora em diante pregarei aos gentios. A gente acabou de ler, dá um pause aqui, a gente já vai continuar. A gente acabou de ler, talvez a decisão de Paulo mais importante da vida. Uma decisão que impactou a minha e a sua vida. E a gente está aqui hoje por causa dessa decisão que ele toma aqui. A partir de hoje, eu vou pregar para os gentios. Vocês não querem me ouvir, não? Então, meu irmão, se vira aí vocês, eu vou pregar para os gentios. E se hoje eu e você, a gente foi alcançado pela palavra do evangelho por causa desse momento aqui da vida de Paulo. Olha, cadê onde que eu está? Aqui. De agora em diante pregarei aos gentios. Então, saiu dali e foi à casa de Tício Justo, um gentil temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Olha aí, os primeiros. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo e creram e foram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo. Repete comigo. Não tenha medo. Continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará, nem lhe fará mal. Porque muita gente nessa cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Então o que está acontecendo aqui? Paulo simplesmente tenta pregar para os judeus não querem ouvir ele, e ele toma uma decisão super importante que hoje impactou a nossa vida. Algumas pessoas ouvem e creem em Jesus, mas chega um momento que Jesus vira para Paulo e fala: Paulo, não tenha medo. Não tenha medo. Se eu te pergunto aqui, lógica simples, se Jesus falou para Paulo: Paulo, não tenha medo, o que Paulo estava sentindo? Provavelmente. Por que motivo Jesus escolhe virar para Paulo e falar: Paulo, não tenha medo? É porque provavelmente, não sei se você concorda comigo, Paulo estava com medo dessa decisão, né? Paulo, ele provavelmente fala: cara, não sei muito bem, tomei a decisão, mas não sei se vai dar certo isso aqui. E aí a primeira coisa que Jesus fala é: olha, não tenha medo. E estou te falando isso porque talvez isso tente fazer parte do seu dia a dia, para suprimir o sobrenatural de Deus na sua vida. Talvez o medo, a ansiedade tente pegar, mas eu quero te lembrar, esse é o meu terceiro ponto. Deixe a palavra de Deus dizer para você a verdade, e não os seus sentimentos. Os nossos sentimentos, eles vão querer gritar para a gente. Eles vão querer gritar. Mas o nosso papel é saber o que o Espírito Santo está falando comigo. O que Deus está falando. Qual é a verdade de Deus a meu respeito sobre isso. O meu papel é deixar a palavra dizer para mim o que é verdade. E o que ele está dizendo é: não tenha medo. Você pode ir. E é legal porque qual o argumento que Jesus usa para tirar o medo de Paulo? Você parou para perceber? Vamos continuar. O que ele fala? Ele fala: cara, não tenha medo. Continue a falar e não se cale,
pois estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal. Porque muita gente nessa cidade me pertence. O argumento de Jesus para tirar o medo que estava em Paulo é amor por pessoas. Tem muita gente nessa cidade que ainda vai ouvir de você a respeito de mim. Tem gente nessa cidade que me pertence, Paulo. Então o que Jesus faz, ele enche o coração de Paulo de amor. Deixe o seu coração ser cheio, cara, pelas verdades da palavra, amém? 1 João diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Se tem medo na sua vida, se você está com medo de tomar alguma decisão e poder viver, cara, deslanchar a sua vida, eu quero te dizer, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe? Quando a gente fala sobre isso, a gente fala tanto sobre o amor de Deus sobre a sua vida. Deixa o Espírito Santo revelar para você o quanto que ele é apaixonado por você. E mais do que isso, o quanto que ele é apaixonado pelas pessoas ao seu redor, que através da sua vida vão ser alcançadas, amém? Deixe o Evangelho, deixe a palavra de Deus falar sobre você, e não os seus sentimentos, amém? Você está comigo? Vamos para a quarta história? Vamos, que aí a banda, se quiser, a banda já pode vir, porque a gente vai orar junto. A quarta história é o seguinte, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Diz assim: quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Contudo, não tive paz em meu espírito. Calma aí. Vamos voltar a ler de novo aqui. Você está lendo comigo? Contudo, não, volta aí. Quando cheguei, vou ler de novo contigo. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, repete comigo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Repete comigo com vontade. O Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Paulito, vem cá. Eu chamo Paulo de Paulito às vezes. Paulito, deixa eu entender um negocinho aqui, amigo. Vem cá. O Senhor abriu uma porta de oportunidade para você? Ah, que beleza. Então, meu irmão, vai fundo. O Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso do Universo, abriu uma porta de oportunidade para você. Então, meu amigo, você vai com força que vai dar certo. Não, se Deus abriu uma porta para você, vá. Tá bom. Vamos ler o que Paulito escreveu? Esse Paulito é brincadeira, hein? Vamos ler. O que ele continuou falando? Contudo, não tive paz em meu espírito. Calma aí. O Senhor Deus abriu uma porta para você. Você tem certeza que é Ele que está abrindo essa porta. E você não está com paz no seu espírito para entrar na porta? É isso que você está me falando? É isso que a gente está lendo. Contudo, não tive paz em meu espírito, pois meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com notícias de vocês. Assim, despedi-me dos irmãos dali e fui para Macedônia procurá-lo. Pô, Paulo, aí tu me quebra legal. Tu acabou de me falar que Deus abriu uma porta para você aqui. Você escolhe, fala que não está com paz e vai para um outro lugar. Aí, meu irmão, aí eu te entrego para Deus. Agora, meu amigo, aí é contigo. Não tem como dar certo. Isso aí, realmente, cara, se Deus abriu uma porta, você não vai e vai para outro lugar, então, cara, desculpa, não sei qual vai ser teu fim, não. Vamos continuar. Mas, graças a Deus,
que em Cristo Ele sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte como um doce perfume. Olha que maravilha. Olha o lugar que você está, olha o Deus que você serve. Paulo declara pra gente que, cara, mesmo ele tomando uma decisão que aparentemente é errada, mesmo assim, em Cristo, Ele sempre nos conduz em triunfo. Essa é a verdade que a gente pode descansar, cara. Essa é a tranquilidade que a gente pode ter no nosso coração de tomar as nossas decisões. Os críticos da graça vão ficar malucos, mas esse versículo tá ali para mim e para você. Graças a Deus que em Cristo Ele sempre, não é às vezes, não é quando você toma as decisões certas, Ele sempre nos conduz em triunfo. Amém? Essa é a tranquilidade que a gente pode ter. Você tem o seu coração em Jesus, meu amigo, pode tomar, pode querer viver o sobrenatural de Deus na sua vida, no seu dia a dia, sem medo. Ele vai te guiar em vitória. Essa é a tranquilidade que a gente pode ter por servir esse Deus maravilhoso. Mas sabe o que eu acho curioso aqui? E aí eu vou caminhar para o quarto ponto. Olha a decisão, o motivo de Paulo não querer entrar na porta que Deus abriu para ele. Olha só, que curioso. Vamos voltar e ler essa. Quando eu cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Ótimo. Contudo, eu não tive paz em meu espírito, pois meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com a notícia de vocês. O que Paulo está querendo dizer, em outras palavras, é: cara, eu até poderia entrar nessa porta que Deus abriu para mim, mas eu me recuso a viver o sobrenatural de Deus sem a minha comunidade. Eu me recuso a viver o sobrenatural de Deus sozinho. Sabe? Se ele entra naquela porta, eu tenho certeza que ia dar tudo certo, que Deus ia abençoar e que Deus ia viver e ia dar para ele uma vida triunfante. Mas o que Paulo identifica ali é que ele, cara, eu vou viver isso tudo sozinho? Não. Eu quero viver com a comunidade. Eu quero viver com Tito, que está comigo o tempo inteiro. Eu quero viver com vocês. Eu quero ouvir sobre vocês. E esse aqui é o meu quarto ponto para você, minha sugestão. Se recuse a viver o sobrenatural de Deus sem a sua comunidade. A gente está aqui para viver isso juntos, cara. A gente se reúne aqui toda semana para a gente viver esse sobrenatural de Deus no dia a dia juntos. Você está comigo nessa? Você pode até viver, cara, se você quiser muito. Meu plano de vida é viver sozinho. Cara, Deus tem um plano maravilhoso também para a sua vida. Tenho certeza disso. Mas vai a dica de Paulo. Se recuse a viver isso sozinho. Se junta aqui, cara, com a gente. Se conecta um pouco mais. Quem aí está no GC já? Quem ainda, sem problema nenhum, quem ainda não está no GC. E aí esse momento é importante, tão importante quanto quem está no GC. Que é a hora que a gente vai olhar para falar assim, cara, esse cara aqui eu vou pegar ali no fechamento, quando fechar o culto, eu vou conversar com ele. Quem aqui não tem GC ainda? Pode levantar a mão, sem problema. Tá com vergonha, né? Beleza. Cara, se conecta. Escolha viver isso em comunidade. Não é sobre a gente acertar o tempo inteiro, mas é sobre a gente estar junto e viver isso juntos. Você está comigo? Será que você pode ficar de pé?
Você pode repetir essa comigo? Eu me recuso a viver o sobrenatural sozinho. Amém. A gente quer ser esse lugar, esse ambiente saudável, para você poder, cara, desfrutar e viver a sua vida cristã e viver a sua vida inteira, cara, junto com uma comunidade, com pessoas seguras, pessoas que você pode se apoiar também. Vamos voltar e ler o Salmos 23 juntos agora? Você não precisa ler em voz alta, mas eu vou ler para a gente assentar algumas coisas. Diz assim, ó, vai aparecer na tela de novo. O Senhor, Ele é meu pastor, e eu tenho tudo que preciso. Pelo menos é a minha versão que está assim, mas eu vou pegar a certinha. Tá ótimo, tá ali. O Senhor é meu pastor e nada me... Essa parte eu sabia, tá, gente? Só pra... O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Isso aqui é o que Deus faz com a gente. Tem gente que acha que Deus leva a gente para turbulência. Não, porque Deus está me levando aqui para confusão. Isso não é Deus não, cara. Ele te leva para águas tranquilas, para lugares que Ele vai fazer você descansar. Amém? Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. É dessa forma que Ele faz o nome dele ser grande, te guiando, te renovando. Aí vem o versículo 4. Até aqui, a gente está falando de tudo que Deus faz com a gente. Ele me guia. Para onde que Ele me guia? Para águas tranquilas. Aí vem o versículo 4, que começa a falar sobre as minhas decisões e as suas. Olha o versículo 4. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas-me um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Versículo 6. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu viverei na casa do Senhor para sempre. Mesmo que eu tome decisões e que me levem para o vale da sombra e da morte, eu posso confiar que certamente, eu não preciso ter dúvidas, porque certamente a bondade e o amor dele me seguirão todos os dias. Alguns dias, só nos dias de retiro, só nos dias de congresso, ou na terça-feira à tarde também? Na terça-feira à tarde também. Certamente a bondade e a graça dele vão me seguir todos os dias. O que a bondade de Deus faz com as suas decisões? Eu creio que a bondade, o Deus é tão bom que Ele pega as suas decisões e Ele ajusta. Em Cristo, Ele sempre nos guia em triunfo. Ele ajusta. E a graça dele, Ele pega essa sua decisão e Ele potencializa. Uma coisa que Ele mesmo ajustou. E Ele potencializa. Cara, quais são os frutos dessas decisões? É o sobrenatural de Deus na nossa vida e a gente vivendo isso no dia a dia. Amém?